Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao estudo dos codificadores, falando especificamente dos codificadores de prioridade. Como eu falei na aula passada, o codificador decimal binário projetado ele tem dois problemas. O primeiro problema a gente já solucionou, que é o problema do dígito válido. O segundo problema é o seguinte: no projeto do codificador decimal para binário, nós assumimos que apenas uma das entradas assume nível lógico alto por vez. Porém, essa suposição não pode ser garantida para todas as situações possíveis. Um exemplo é o seguinte: vamos supor que a gente utilize um codificador decimal para binário para converter o dado de um teclado de 10 teclas para binário. Cada tecla vai ser ligada em uma entrada do meu codificador. Então, por exemplo, a tecla 0 é ligada na entrada 0, a tecla 1 é ligada na entrada 1 e assim por diante, até a tecla 9 que é ligada na entrada 9. Se o usuário do sistema apertar apenas uma tecla por vez, não vai ter problema nenhum. Na saída vai aparecer o binário correspondente àquela tecla. Só que vamos supor que o usuário do sistema aperte duas teclas ao mesmo tempo, o que não é uma situação impossível de acontecer. Como é que vai ser a minha saída? Ou seja, como é que vai aparecer o meu binário convertido da tecla? Como exemplo, vamos supor que o usuário do sistema pressiona a tecla 9 e a tecla 5 ao mesmo tempo. Então, nesse caso, x9 vale 1 e x5 vale 1. Qual vai ser a saída neste caso? Para descobrir isso é simples, é pegar as expressões que foram obtidas na aula passada e substituir para a condição x9 igual a 1, x5 igual a 1 e todas as outras entradas iguais a 0. Então, nesse caso, substituindo para M3, eu tenho que a minha saída M3 vai ser igual a 1. Substituindo para M2, eu tenho que a minha saída M2 também vai ser igual a 1. Substituindo para M1, eu vejo que minha saída M1 vai ser igual a 0. E substituindo essas condições de entrada para M0, eu vejo que minha saída M0 vai ser igual a 1. Então, desta forma, meu binário de saída é igual a 1101, que corresponde a 13. Ou seja, na minha saída aparece o binário equivalente ao decimal 13. Só que nesse caso eu tenho um problema. O meu binário de saída não corresponde a nenhuma das duas entradas. Não corresponde nem a x9 e nem a x5. Então, desta forma, nós temos que utilizar uma estrutura de codificadores um pouco diferente. Neste caso, o que a gente vai fazer é utilizar uma estrutura que a gente chama de codificadores por prioridade. Um codificador de prioridade funciona assim. Quando duas entradas forem nível lógico alto por vez, o codificador vai definir uma prioridade, ou seja, qual entrada tem maior peso em cima das outras. Então vamos supor, por exemplo, nesse exemplo aí do teclado, a tecla X9 ela tem maior peso em cima da tecla X5. Então quando eu pressionar essas duas teclas ao mesmo tempo, ele detectaria a tecla com maior peso, que no caso é x5. Então, na saída de um codificador decimal para binário com prioridades, o binário de saída seria equivalente ao 9. Desta forma, um codificador de prioridade vai solucionar esse problema de caso duas ou mais entradas forem nível lógico alto simultaneamente. De fato, na grande maioria dos sistemas digitais, os codificadores eles devem ter algum sistema de prioridade. Isso porque, na grande maioria das situações, os dados de entrada de um codificador são dados externos, ou seja, oriundos de botões, enfim. O problema é que dados oriundos de fontes externas, você não consegue garantir que apenas uma das entradas assume nível lógico alto por vez. Por exemplo, no exemplo do teclado, nada impede que o usuário do sistema aperte duas ou três teclas de uma vez só. Então, de fato, em muitas situações é extremamente importante que a gente implemente um codificador com prioridades. Vamos começar com um codificador de prioridades um pouco mais simples, um codificador que tem 4 entradas e 2 saídas. Neste caso, as entradas é x3, x2, x1 e x0, e M1 e M0 vão ser minhas saídas, que é o número binário correspondente à entrada. É como se fosse um codificador que pega um dado de um teclado de apenas 4 teclas. A tecla 0, a tecla 1, a tecla 2 e a tecla 3. A tecla 0 está ligada em x0, a tecla 1 está ligada em x1, a tecla 2 está ligada em x2 e a tecla 3 está ligada em x3.
E o codificador vai identificar qual foi a tecla pressionada e converter ela por um binário. Esse binário vai aparecer em M1 e M0. Vamos colocar também a minha saída V, que nesse caso, no caso do teclado, vai indicar quando alguma tecla foi pressionada. Só que para esse codificador, vamos implementar um sistema de prioridades. Ou seja, quando duas ou mais teclas foram pressionadas ao mesmo tempo, o codificador vai estabelecer uma prioridade e vai ler apenas uma tecla. Então, neste caso, eu vou estabelecer a prioridade o seguinte, que x3 tem prioridade sobre x2, que tem prioridade sobre x1, que tem prioridade sobre x0. Então, por exemplo, se eu pressionar x3 e x2 ao mesmo tempo, o codificador de prioridades vai entender que eu pressionei x3, porque x3 tem uma prioridade maior do que x2. Neste caso, a gente pode elaborar facilmente a tabela da verdade, porque a gente tem poucas entradas, no caso 4 entradas. Então vamos elaborar a tabela da verdade desse codificador 4/2 de prioridades para entender como é que ele vai funcionar. Então na primeira linha da tabela da verdade, todas as entradas valem 0. Neste caso é onde surge a importância da minha saída V. Como nenhuma tecla for pressionada, porque todas as entradas são iguais a 0, então a minha saída V, nesse caso, assume 0. Vamos agora para a próxima linha da tabela da verdade. Neste caso, a tecla X0 está pressionada. Então, qual vai ser a minha saída? Minha saída V, nesse caso, assume 1, porque corresponde a um dígito válido. E a minha saída M1 e M0 vão indicar o binário equivalente à tecla pressionada. Como foi pressionada a tecla X0, então M1 e M0 vai aparecer 0, 0. Vamos agora para a próxima situação da tabela da verdade. 0, 0, 1, 0. Neste caso, foi pressionada a tecla X1. Então, minha saída V é igual a 1, porque corresponde a uma tecla válida. E minha saída M1 e M0 vai indicar qual foi a tecla pressionada, que no caso aí foi a tecla 1. Então, M1 e M0 vão indicar 1 em binário, no caso 0, 1. Vamos agora para a linha 0, 0, 1, 1. Neste caso, duas teclas foram pressionadas ao mesmo tempo, X1 e X0. Então, aí entra o esquema da prioridade. X1 tem prioridade sobre X0. Então, como é que vai ser minha saída? Minha saída V vai ser igual a 1, porque de fato, nesse caso, foi pressionada alguma tecla. E como X1 tem prioridade sobre X0, a minha saída M1 e M0 vai indicar que foi pressionada a tecla X1, ou seja, a minha saída M1 e M0 vai ser igual a 0, 1. Vamos agora para a situação de entrada 0, 1, 0, 0. Neste caso, a minha saída V vai indicar que foi pressionada uma tecla, então ela vale 1. E minha saída M1 e M0 vai indicar que foi pressionada a tecla X2, então M1 e M0 vale 1, 0. Vamos agora para a linha 0, 1, 0, 1. Neste caso, foram pressionadas as teclas X2 e X0. Como é que tem que ser minha saída? A minha saída V assume 1, porque foi pressionada alguma tecla. A minha saída M1 e M0, como é que eu vou elaborar? Neste caso, foram pressionadas duas teclas ao mesmo tempo. A tecla X2 e a tecla X0. Só que X2 tem prioridade em cima de X0. Então, na saída do meu codificador, vai aparecer o equivalente binário à tecla X2, no caso, 1, 0. Vamos agora para a linha 0, 1, 1, 0. Como é que vai ser minha saída? Minha saída V, no caso, assume 1, porque foi pressionada alguma tecla. E minha saída M1 e M0 assume o quê? Como foram pressionadas duas teclas ao mesmo tempo, vou analisar a prioridade. Como X2 tem prioridade em cima de X1, então, na saída vai aparecer o binário equivalente à tecla X2, que no caso é 1, 0. Vamos agora analisar a linha 0, 1, 1, 1. Neste caso, minha saída V é igual a 1, porque foi pressionada alguma tecla. E minha saída M1 e M0, vou ter que analisar a prioridade, porque nesse caso foram pressionadas três teclas ao mesmo tempo. Como nesse caso a tecla de maior prioridade pressionada é X2, então na minha saída vai aparecer o binário equivalente à tecla X2, que no caso é 1, 0. Vamos agora para a linha 1, 0, 0, 0. Neste caso a minha saída V é igual a 1, porque foi pressionada a tecla X3, e minha saída M1 e M0 vale 1, 1, porque é o que corresponde ao binário da tecla X3. Vamos agora para a linha 1, 0, 0, 1. Neste caso, a minha saída V vale 1, porque foi pressionada alguma tecla. E minha saída M1 e M0
Neste caso, vou ter que analisar a prioridade. Foi pressionada a tecla X3 e a tecla X0. Então, como X3 tem maior prioridade sobre X0, na minha saída vai aparecer o binário equivalente à tecla X3, que no caso é 1, 1. Veja que para todas as próximas linhas, a minha tecla X3 está pressionada. Como a minha tecla X3 é a que tem maior prioridade, então na minha saída já vai aparecer o binário equivalente à minha tecla X3. Então, para todas as próximas linhas, a saída é sempre 1, 1 e 1. O que a gente vai fazer agora? Projetar as expressões lógicas pelo método de projeto que você quiser. No caso aqui, eu vou utilizar mapa de Carnot. Então, para obter a expressão para M1, eu tenho o seguinte mapa desenhado aí no slide. M1 pode ser obtido analisando que eu tenho esse primeiro grupamento, destacado de verde, cuja expressão é x2, e esse segundo grupamento, destacado de vermelho, cuja expressão é x3. Então, M1 é igual a x2 ou x3. Para obter M0, vou utilizar mapas também. Tem um mapa destacado aí no slide. Para obter M0, eu posso obter M0 verificando que eu tenho esse primeiro grupamento, destacado de vermelho, cuja expressão é x3, e eu tenho esse segundo grupamento, destacado de amarelo, cuja expressão é x2 negado, x1. Então a expressão para M0 vai ser igual a x3 ou x2 negado, x1. E por fim, para obter V, também vou utilizar mapa. Tem um mapa destacado aí no slide. E eu posso obter a expressão para V analisando que eu tenho esse primeiro grupamento, destacado de vermelho, cuja expressão é x3. O segundo grupamento, destacado de verde, cuja expressão é x2. O terceiro grupamento, destacado de azul, cuja expressão é x1. E o último grupamento, destacado de roxo, cuja expressão é x0. Então, por fim, o resumo do projeto, nós temos essas expressões para M1, M0 e V. E nós temos esse diagrama de circuito para o nosso codificador 4:2 de prioridades. Muito bem, vamos complicar um pouco mais. Vamos projetar um codificador decimal para binário de prioridades também. Nesse caso, eu tenho 10 entradas de x9 até x0 e minhas saídas é M3 até M0, que vão indicar um número binário correspondente à entrada, e a minha saída V, que é a minha saída de dígito válido. Nesse caso, vamos definir a prioridade de x9 maior que x8, maior que x7, e a de menor prioridade é x0. Como é que a gente vai fazer esse projeto desse codificador de prioridades? Para elaborar algum esquema de prioridade, você poderia pensar que a gente iria elaborar uma tabela da verdade. Só que nesse caso, elaborar a tabela da verdade é completamente inviável. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma estrutura um pouco diferente de codificador. Então, o codificador decimal para binário com prioridades, ele tem a seguinte estrutura mostrada no slide. Existem várias outras estruturas, mas essa é a mais simples que eu encontrei. Então, essa estrutura surge porque nós temos várias linhas na tabela da verdade e fazer uma tabela da verdade aí com 2 elevado a 10 linhas é praticamente impossível. Não vou dizer que é praticamente impossível, porque, sei lá, vai ver que você quer fazer uma tabela da verdade com 2 elevado a 10 linhas, demora aí um final de semana todo, mas consegue fazer, né? Nada é impossível. Se você tiver algum amor pelo seu tempo, eu creio que você não vai fazer isso. A gente vai utilizar um bloco que a gente denomina gerador de linhas intermediárias em associação com um codificador decimal para binário que foi projetado lá na aula anterior. Então, o que esse gerador de linhas intermediárias vai fazer? Ele vai pegar minhas entradas, que é de x9 até x0, e vai gerar 10 saídas, que é de Z9 até Z0. O que esse amiguinho aí vai fazer? Meu codificador decimal para binário, que está destacado aí no quadradinho, ele só funciona se apenas uma das entradas assumir nível lógico alto por vez. Se 2 ou mais entradas assumir nível lógico alto por vez, a gente já viu lá no início da aula que ele não vai funcionar direito. Então o gerador de linhas intermediárias, ele vai fazer uma conversão. Ele vai pegar um dado de entrada, que no caso é x9 até x0, em que nesse dado de entrada, 2 ou mais entradas podem assumir nível lógico alto por vez. Não estou fazendo nenhuma restrição. Só que ele vai gerar uma saída Z9 até Z0 que apenas uma saída dessa assume nível lógico alto por vez. Como apenas uma dessas saídas assume nível lógico alto por vez, eu posso aplicar esses valores no codificador decimal para binário.
Por isso que as saídas do gerador de linhas intermediárias, elas são as entradas do codificador decimal para binário. A prioridade está projetada nesse gerador de linhas intermediárias. Então o esquema da minha prioridade, que x9 tem maior prioridade que x8, que tem maior prioridade sobre x7, está nesse bloco do gerador de linhas intermediárias. Vai ser aí onde eu vou colocar minha prioridade. Então, por exemplo, nesse bloco de geradores de linhas intermediárias, quando x9 for nível lógico alto e, por exemplo, x5 for nível lógico alto, esse gerador de linhas intermediárias ele vai gerar, como x9 tem uma maior prioridade sobre x5, minha saída Z9, somente minha saída Z9 vai ser nível lógico alto e todas as outras vão ser nível lógico baixo. Se, por exemplo, x6 e x3 foram pressionados ao mesmo tempo, for um nível lógico alto. Como x6 tem maior prioridade sobre x3, então somente a minha saída Z6 vai ser nível lógico alto. Todas as outras vão ser nível lógico baixo. Então, esse gerador de linhas intermediárias, você pode encarar ele como um corretor. Ele vai pegar várias entradas e caso mais de uma for nível lógico alto, ele vai verificar, rapaz, qual é a que tem maior prioridade? Ah, essa daqui. Então só deixo passar essa. Todas as outras eu jogo para nível lógico baixo. Então, como apenas uma das saídas desse bloco assume nível lógico alto, eu posso botar ela num codificador de decimal para binário, que vai funcionar normalmente. Então, essa estrutura de codificador decimal para binário com prioridades, ela é bastante interessante e bem simples. Porque de fato a gente utiliza um codificador decimal para binário que a gente já projetou e a única coisa diferente nesse caso é o gerador de linhas intermediárias. Então, vamos projetar nosso gerador de linhas intermediárias. Aí você pode estar pensando, professor, mas você piorou o problema, porque agora meu circuito tem 10 entradas e 10 saídas. Nesse caso eu não piorei não, vamos analisar aqui como é que ele vai funcionar. Aí eu tenho uma tabela do funcionamento desse gerador de linhas intermediárias. E essa tabela ela tem que ser lida de trás para frente. Então vamos começar dessa última linha aqui. Então minha prioridade é x9, x8, x7 até x0. x9 é o que tem maior prioridade e x0 é o que tem menor prioridade. O que quer dizer essa última linha aqui? Esses tracinhos quer dizer don't care. Ou seja, tanto faz o valor em que essas entradas assumem. Pode ser 0, pode ser 1, não importa. Essa última linha está querendo dizer o seguinte: não importa como está x0, não importa como está x1, não importa como está x2, enfim. Se x9 for nível lógico alto, então Z9 vai ser nível lógico alto. Por quê? Porque x9 é que tem maior prioridade. Não importa como estão as outras entradas. Se x9 é nível lógico alto, o gerador de linhas intermediárias vai passar para o meu codificador que a entrada é apenas Z9. Vamos agora para a próxima linha. Não importa o que essa próxima linha quer dizer. Não importa como está x0, não importa como está x1, não importa até como está x7. Se x8 for nível lógico alto e x9 for nível lógico baixo, então x8 é o que vai ser passado para o meu codificador. Ou seja, x9 é nível lógico baixo, x8 é nível lógico alto. Desta forma, não importa como está o resto das entradas. Eu vou passar para o meu codificador para ele codificar 8. Vamos agora para a próxima linha. Não importa como está x0, não importa como está x1, não importa até como está x6. Se x7 for nível lógico alto, x8 for nível lógico baixo e x9 for nível lógico baixo, eu passo para o meu codificador para codificar a entrada x7. Então Z7 vale 1 e todas as outras valem 0. Ou seja, eu vou codificar o meu dígito 7 quando x9 não está pressionado, x8 não está pressionado, x7 está pressionado e não importa o resto, porque x7 tem maior prioridade sobre o resto. Mesma coisa, ó, essa próxima linha aqui, o que quer dizer? Se x9 não estiver pressionado, x8 não estiver pressionado, x7 não estiver pressionado, x6 estando pressionado, não importa o resto. Eu vou passar para o meu codificador para ele codificar o 6. Então Z6 assume nível lógico alto. E assim por diante. Você pode ver que todas as outras linhas seguem
o mesmo princípio. Por exemplo, essa linha aqui, ó. Se x9 não estiver pressionado, sempre lembrando, não está pressionado é nível lógico baixo e está pressionado é nível lógico alto. x8 não está pressionado, x7 não está pressionado, x6 não está pressionado, x5 não está pressionado, x4 não está pressionado, x3 está pressionado. Não importa o resto. Eu vou passar para o meu codificador para ele codificar 3. Então, Z3 vai ser nível lógico alto. Por fim, para eu codificar o dígito 0, só existe uma condição. É quando ele for nível lógico alto e todos os outros forem nível lógico baixo. Aí sim eu passo para codificar meu dígito 0. Então, eu tenho essa tabela da verdade aí. Aí você pode perguntar, tá, professor, entendi, mas como é que daí eu tiro as expressões? Na verdade é bem simples. Olhe bem. Novamente, essa tabela a gente tem que analisar de trás para frente. Então, ó, sendo x9 1, Z9 vai ser igual a 1. Então, qual é a expressão para Z9? Z9 é igual a x9. x9 sendo 1, ele passa para codificar o dígito 9. Então, Z9 é igual a 1. Z8 vai ser igual a 1 quando o quê? Quando x8 for igual a 1 e x9 for igual a 0. Então, a expressão para Z8 vai ser x8, x9 negado. A expressão para Z7. Z7 vai ser igual a 1 quando x7 for igual a 1 e x8 for igual a 0 e x9 for igual a 0. Então a expressão para Z7 é x7, x8 negado, x9 negado. A expressão para Z6. Z6 vai ser igual a 1 quando x6 for igual a 1, x7 for igual a 0, x8 for igual a 0 e x9 for igual a 0. Então a expressão para Z6 é x6, x7 negado, x8 negado, x9 negado. E daí segue. Veja que está seguindo o padrão. Para obter Z3, o que eu faço? Eu pego o x3, que é a entrada correspondente, e eu faço o i de todas as variáveis que têm maior prioridade com x3, só que as variáveis elas aparecem na forma complementada. Então, por exemplo, para obter Z3, eu pego o x3 e faço o i agora com as variáveis mais à frente, ou seja, as variáveis com maior prioridade. Então, vai ser i x4 negado, i x5 negado, i xc negado, i x7 negado, i x8 negado e i x9 negado. E assim por diante. Você pode ver que todas as variáveis z seguem esse princípio aqui. Então, essas expressões são as expressões lógicas do gerador de linhas intermediárias. Bem fácil, né? É um processo de projeto um pouco diferente do que a gente está acostumado. Porque nesse caso a gente não precisou fazer mapa de Carnot. A gente teve que utilizar um pouco aí de esperteza, da malandragem para fazer o projeto. Muito bem, depois que eu fiz o projeto do gerador de linhas intermediárias, vou utilizar o codificador desse mapa binário que eu projetei lá na aula passada. Então, a minha saída M3 agora vai ser Z9 ou Z8, já que nesse caso aqui, a entrada do codificador desse mapa binário são as saídas dos geradores de linhas intermediárias, que nesse caso aqui é Z. Então não é x9 ou x8, é Z9 ou Z8. M2 vai ser Z7 ou Z6 ou Z5 ou Z4. M1 vai ser Z7 ou Z6 ou Z3 ou Z2. E M0 vai ser Z9 ou Z7 ou Z5 ou Z3 ou Z1. Se você está em dúvida de onde for obtidas essas expressões, volte para a aula anterior. E por fim, a expressão do meu dígito válido ela é igual à do dígito válido lá do codificador decimal para binário da aula anterior. Existem outras topologias para codificador decimal para binário com prioridades, inclusive topologias que elas utilizam menos portas lógicas, mas essa é a topologia mais simples. Por quê? Porque desta topologia você pode expandir para uma quantidade qualquer de entradas. Então, por exemplo, você pode fazer um codificador hexadecimal para binário com prioridades utilizando esse esquema de gerador de linhas intermediárias. Então, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. No vídeo de hoje nós estudamos os codificadores de prioridade. Na próxima aula vamos estudar um dos componentes combinacionais mais importantes, que são os multiplexadores. Então espero que todos fiquem bem, conto com todos e até a próxima.